שלום אנשים, מה קורה? הכל בסדר? טוב, ברוך השם, אני גם בסדר. ברוכים הבאים, השיעור העברית שלנו. Sejam bem-vindos à nossa aula de hebraico. Bom, e a nossa aula de hoje vai ser sobre o vav conjuntivo, também chamado de vav de ligação, ok? Bom, vimos então na aula anterior o artigo definido. Como bem vimos, o artigo hebraico, em hebraico, o artigo indefinido é a ausência do artigo definido. Opa, peraí, ficou meio confuso. Como entender isso? Ver a aula passada, ok? A aula do artigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que não viu poder rever essa aula aí, ok? E existem 4 formas aí do artigo definido. E tudo isso você vai ver na aula do vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre o vav de ligação. Pois é, o vav conjuntivo ou vav de ligação, no seu equivalente em português, ele é a conjunção aditiva e. Por exemplo, se vamos falar uma frase, veja, você, se eu quero ligar essas duas palavras, eu vou utilizar a conjunção aditiva e, percebe? Eu e você em hebraico, ani, ve, ata, ok? Ani, ve, ata. Então aqui nós temos o vav conjuntivo ou vav de ligação, ok? Essa é a função do vav conjuntivo ou o vav de ligação, como o próprio nome já traz essa ideia. E existem 7 formas do vav conjuntivo, exatamente, 7 formas do vav conjuntivo. E aí eu vou fazer um quadro aqui, uma tabela, para que a gente possa visualizar todas as formas e acompanhar aí as suas respectivas regras de como ele será escrito, quando ele será usado, ok? Então, não sai daí, volto daqui a pouquinho e com a tabela terminada. Prontinho, gente, estou de volta aqui com o nosso quadro já feito e então a gente vai conhecer as 7 formas do vav conjuntivo ou vav de ligação, ok? Bom, então, como já vimos, o vav conjuntivo seria o equivalente em português ao a conjunção aditiva e, ok? Bom, e geralmente, como podemos ver, eles podem ocorrer ou acontecer, aparecer nessas 7 formas, ok? Primeiro, que é o vav conjuntivo na sua forma comum. Esse aqui. Vejam, o vav conjuntivo na sua forma comum, né? Você conhece esse daí de longe, certo? Então, esse seria o vav conjuntivo
com sua forma comum. Ok? E aí, a gente tem um exemplo aqui. Então, aqui nós temos a frase aqui nós temos a seguinte frase, não sei se dá para ver aí, ou está muito pequeno. Bom, aqui nós temos então a frase ish, vê, isha. Ish, vê, isha. O que é ish? O que significa ish? Ish em hebraico significa homem, ok? E isha, o que significa mulher? Se eu tenho homem, mulher, eu quero formar uma frase, eu quero ligar essas duas palavras, então eu vou utilizar o VAV conjuntivo na sua forma comum, que é o VAV com o Sheva. Então, ish, vê, isha. Ish, vê, isha. Homem e mulher, ok? Essa é a tradução. Homem e mulher. Beseder? Vamos então para o próximo VAV conjuntivo. O VAV conjuntivo dessa forma aqui, aonde nós conhecemos como a vogal U, ok? Ele é usado antes de 3 letras. Usado antes de bet, mem e p. Ok? Essa forma aqui do VAV conjuntivo é usado antes de bet, mem e p. Ok? E vamos ver então um exemplo. Aqui eu tenho uma frase Aqui tem a frase am, o ven, am, o ven, am, o ven, que em hebraico, no hebraico bíblico, am, que seria mãe, o ven, que vem de ben, sim? Am, o ven, mãe e filho. Então, antes de bet, eu vou usar dessa forma. Se for escrever, por exemplo, uma palavra como mem, eu vou escrever
ah, com, com o VAV dessa forma aqui. E antes de P também, ok? Você vai ver muito isso na Torá. Então a gente tem muito exemplo quando você for ler a Torá, o Tanakh, os textos bíblicos, você vai ver dessa forma ou essas formas aqui muito recorrente nos textos, ok? E aqui nós ainda temos uma observação. Essa forma aqui, ele é usado também quando a palavra começar com um shevá simples e sonoro, ok? Com um shevá simples e sonoro. Por exemplo, na palavra dvarim, devarim, ok? Se eu quero falar e palavras, né? Devarim é palavras em hebraico. Se eu quero falar e palavras, eu vou usar esse vav aqui de ligação e a frase vai ficar udvarim, ok? Udvarim. Escrita desse jeito aqui. Ok? Udvarim. Udvarim. Beleza? Vamos agora então para o próximo vav conjuntivo. O próximo vav conjuntivo, que é o vav com o kamatz, ele é usado para ligar uma palavra monossilábica a elementos anteriores na frase e também para ligar palavras cuja a tônica cujo a primeira sílaba seja tônica a elementos anteriores. Ok? Então, esse vav aqui, com o kamat, esse vav de ligação, ele é usado para ligar uma palavra monossilábica a elementos anteriores na frase e também para ligar palavras cuja primeira sílaba é a sílaba tônica
a elementos anteriores na frase, ok? Por exemplo, a gente tem aqui a seguinte frase. A gente tem aqui a seguinte frase. Veja, a gente tem a seguinte frase. Regel vayad. Perceba que yad é uma palavra cuja sílaba tônica é a primeira sílaba da palavra. Nesse caso, é uma palavra monossilábica, só tem uma única sílaba. Lembra do que eu falei da divisão de sílabas? A quantidade de vogal que você tem na palavra é a quantidade de sílabas da palavra. Então aqui a gente tem uma vogal, então logicamente a gente vai ter uma sílaba. Yad. Então, uma sílaba monossilábica. Veja a regra. Usado para ligar uma palavra monossilábica a elementos anteriores da frase. Entendeu? Então, quando isso vai acontecer, você vai usar esse verbo de ligação. Regel vayad. Regel vayad. O que é regel vayad? Pé, regel, va. E yad. Yad, mão. Ok? Pé e mão. Regel vayad. נכון? Então vamos para o próximo verbo conjuntivo, ok? O nosso próximo verbo conjuntivo, ele é usado quando uma palavra começa com o yud com o sheva, ok? O yud que tem o sheva. Usado quando a palavra começa com o yud e o sheva, ok? Quando que eu vou usar essa forma? Quando a palavra começar com yud e sheva, por exemplo, e a gente vai ver um exemplo aqui, é um exemplo que é bem fácil. Por exemplo, a palavra Yerushalayim. Yerushalayim começa com yud e o sheva, ok? Se eu quero falar Jerusalém, Jerusalém, eu vou utilizar o vav com o hirik, ok? Então vai ficar, fala para mim como que ficaria, ó, Yerushalayim, eu vou utilizar o vav de ligação dessa forma aqui. Então como ficaria? Errado. Não vai ficar Vi Yerushalayim, porque nesse caso aqui, o Sheva ele cai fora, ok? Nesse caso, o Sheva ele cai fora da frase. Então, ao invés de ficar Vi Yerushalayim, vai ficar Virushalayim,
ok? E a gente vai ver um outro exemplo aqui com uma palavra diferente. Deixa eu só acrescentar aqui, para caso vocês queiram ver, relembrar depois, né? Então, nesse caso aqui, o yud, o shevar, que vem com yud, vai cair fora e a frase vai ser utilizada com esse verbo de ligação, ok? Temos aqui o exemplo, o seguinte exemplo. Vou colocar a palavra e a gente vai ver. Nessa palavra aqui, essa palavra você conhece. Yehudá. Yehudá. Judá, ok? Se eu quero colocar o verbo de ligação, por exemplo, Shimon e Yehudá, como que eu vou utilizar o verbo de ligação nessa frase? Como a gente viu, o Sheva ele cai fora e a gente acrescenta o verbo com o Hirik. Então, Shimon Vihudá. Shimon Vihudá. Shimon e Judá. Ok? Yehudá. Então a frase vai ficar Vihudá. Ok? No hebraico cursivo. Vihudá, que significa e eu vou colocar em hebraico, tá, galera? E Yehudá. Caso vocês queiram, coloquem uma tradução, mas geralmente eu não traduzo os nomes em hebraico, principalmente porque a gente já conhece, ok? Mas a tradução seria Judá. Bom, então nós já vimos 4 verbos de ligação e nós temos mais 3 aqui que eu deixei separado em uma única tabela, porque a regra vai valer para esses 3 aqui. Nós temos o verbo com o patar, o verbo com o segol e o verbo, nesse caso aqui, galera, ele não é o kamatz, ele na verdade é o kamatz hatuf, ou seja, o kamatz com a equivalente à vogal O. E aí existem algumas regras para você saber quando que o kamatz ele vai ser lido como O e não como A. Uma das regras é o seguinte, é que na palavra em que tem o kamatz, ok? Que você tem o kamatz, se na letra depois da sílaba com o kamatz a letra tiver o dagesh, aquele pontinho no meio da letra, então esse vav, esse kamatz, ele vai se tornar o kamatz hatuf ou a vogal O, e vai ser lido como a vogal O, ok? Depois a gente pode ver isso mais detalhadamente e depois eu posso trazer um exemplo também para vocês lá no grupo, ok? Então aqui acontece o seguinte, quando que é usado então esses 3 tipos aqui de verbo de ligação? Ele é usado da seguinte forma.
Bom, o que acontece aqui é o seguinte. O que acontece aqui é o seguinte. Deixa eu só achar aqui um exemplo para a gente ver como que fica. Pronto. Quando então que a gente vai usar esses três tipos aqui de VAB de ligação? Eu falei que a mesma regra se aplica aos três, ok? Então, vai ser da seguinte forma. Quando depois dele, ou seja, depois desse VAB de ligação, desses três VAB de ligação, vier uma palavra que começa com o Shevá composto. O que é o Shevá composto? É o Shevá composto de uma vogal. Em hebraico a gente chama de Hatafim, ok? Os Hatafim ou o Shevá composto. Então, quando uma palavra vier depois do VAB conjuntivo, desses três tipos aqui, a palavra que vier depois tiver o Hatafim, ok, no início da palavra, lógico, o Vav ele vai pegar a vogal daquele Hataf. Lembrando que os Hataf são Shevá mais uma vogal do lado dele. E a gente vai ter o Hataf Patar, o Hataf Segol e o Hataf Kamatz, ok? Então, o Vav ele vai pegar essa vogal e vai dispensar o Shevá. Não? E a frase vai ficar da seguinte forma. Nós temos aqui a palavra Ahuzateira. Aqui nós temos a palavra Ahuzateira. Ahuzateira, que significa suas possessões, né? Possessão de terra, ou propriedade, também pode ser traduzido assim. Ahuzateira, sua propriedade ou sua possessão de terra, ok? E se eu quero falar assim, e suas propriedades ou e sua propriedade, eu vou utilizar o VAV de ligação, ok? O VAV conjuntivo. Beleza, até aí beleza. Mas como então que ficaria nessa frase aqui, nessa palavra aqui, Ahuzateira, sua propriedade ou sua possessão, né? Possessão de terras. O VAV ele vai ficar da seguinte forma, lembrando que quando a palavra começa com um Hataf, né, com o Hatafim, ok? O VAV que vai entrar aqui, o VAV conjuntivo, ele vai roubar ou vai pegar a vogal desse Hataf, ok? Então o VAV aqui ficaria da seguinte forma.
vá. Va'achuzatecha. Va'achuzatecha, ok? Então, essa regra aqui vale para esses três tipos de sheva, ok? Se a palavra começar com Hatef Patar, com Hatef Segol ou com Hatef Kamatz, o Vav ele vai pegar essa vogal e então nós teremos a frase, ok? E sua propriedade ou e sua possessão de terras, ok, gente? Em hebraico cursivo vai ficar assim. Ve'ahuzatecha que significa e sua propriedade. Nachon e sua propriedade. Eu vou dar um tempinho aqui para que vocês escrevam, né? Dê uma pausa no vídeo, escrevam essa tabela e tentem memorizar aí essas regras. E na prática, quando for ler a Torá, quando for ler o Tanar, vocês tentem, né, ler pausadamente e tentar encontrar, por exemplo, o artigo, as formas do artigo que a gente viu, que são 4 formas, e tentem também enxergar no texto, e vai ter uma atividade que vocês vão ter que fazer, tem que encontrar, né, nos pesquim que eu vou passar para vocês, esses vavs de ligação, ok? E, bom, essa é a nossa aula de hoje, o vav conjuntivo. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem para que possam ficar, bem legal aí na sua leitura, né? Por exemplo, quando você for ler o Tanar, ler a Torá, ou até fazer as Tefilot, você vai ver lá o Sheva, você vai saber, opa, peraí, esse daqui é o Vav conjuntivo. Você vai ter essa noção, essa ideia. Ok, gente? Que a Kadosh Baruch Hu Yivarech Otchem, abençoe todos vocês. Hoje e sempre, amém ve amém. Lehitraot e até a próxima. Shalom.